bem? Sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira falando sobre ansiedade e depressão. Hoje trazendo um super tema, um tema que cada vez mais, né, é um tema bem delicado pelo momento que isso acontece. A gente vai estar falando hoje sobre as gestantes e a questão da relação da depressão com essa fase. E eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O agravante dessa fase é porque envolve mais uma vida, que é o bebê que está chegando, né? Isso vai afetar diretamente essa relação, né? Mãe e filho, e também essa criança também vai ter alguma repercussão também. Então é algo que é para ambos prejudicial, né? Eu sou o Whindersson Moraes, né? Sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico formado pela Febracis, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Sou palestrante, treinador, analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz e empreendedor digital. Tudo isso reunido para trazer o melhor em qualidade de conteúdo para você. Eu sempre digo que eu estou nesse processo de crescer e contribuir. Quanto mais eu cresço, quanto mais eu transbordo, mais eu contribuo na sua vida. E que essa missão, esse propósito também vá e contagie você também. Então, o tema de hoje é atendimento de gestantes diagnosticada com depressão. A gente sabe que a depressão e a ansiedade cada vez mais tem crescido. É assustador o quanto desses dois sintomas tem crescido. Baseado nisso, eu criei esse quadro no dia de segunda-feira para pessoas. Rodrigo, seja bem-vindo. Para as pessoas tirarem as dúvidas, né? Seja ansiedade, depressão. Às vezes uma orientação, uma palavra pode orientar e tirar uma pessoa de um sofrimento. Então é algo que vale a pena, tá? Eu estou aqui disposto a ajudar da melhor forma possível. Mesmo quando não tiver a live, pode mandar mensagem no meu direct. E às vezes, em algumas situações, é preciso o uso de um medicamento, né? Porque tem gente que nem do quarto sai. Então, é preciso, em alguns casos, a pessoa saia e até vá ao consultório, até o atendimento psicológico. Então, em alguns casos, o remédio ele tem essa função e também para voltar à rotina normal da pessoa. Então vamos a esse tema, tá? Compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, como a depressão na gravidez afeta a saúde e comportamentos dos bebês, né? Segundo a uma pesquisa inédita, tá? Eu vou trazer também dados para que a gente possa de fato basear, né, em pesquisa, que não seja só da minha boca, né, mas que a gente possa de fato trazer a parte teórica aqui. Então, segundo a pesquisa, bebês, né, de mulheres que tiveram depressão durante a gravidez são mais sensíveis ao estresse. Então isso é um dado importantíssimo. A gravidez costuma ser associada no imaginário social a um período de felicidade. O mar de fotos de doce espera, que costuma inundar as redes sociais, reforma essa ideia. Mas a cobrança pelo estado de alegria pode acabar silenciando mulheres que, na verdade,
estão lutando contra a depressão. E o sofrimento durante a gestação afeta tanto as mães quanto os bebês, fazendo com que nasçam mais sensíveis ao estresse. Então, essa questão, né, da sensibilidade ao estresse. Eu já atendi uma mãe, eu atendi ela, né, no processo dela individual, onde o processo estava ligado ao filho, a não saber lidar com esse filho. Ele está ali com 2 anos, 1 ano, e é um processo bem delicado, que no caso dela ela teve a depressão pós-parto. Então, que ninguém na época, né, ninguém sabia muito do que se tratava. Ela mesma foi buscar, pesquisar, e isso abriu, né, para que ela falasse disso até para alguns profissionais ali naquela época. Então, dentro dessa pesquisa, foi acompanhado 106 mulheres grávidas a partir da 25ª semana de gestação, sendo que 49 delas foram diagnosticadas com depressão e não tomaram medicamento para tratar a doença. Elas tiveram as amostras de sangue e salivas coletadas para verificar se apresentavam sintomas clínicos da doença, e como inflamações e maior produção de cortisol, o hormônio associado à resposta ao estresse. Para muitas pessoas que não sabem, o nosso corpo é uma farmácia ambulante. A neurociência vai falar isso. E a gente pode produzir tanto positivamente, tanto negativamente alguma substância. Claro que a gente vai produzir de forma positiva e consciente disso. Vai ter outras que você vai produzir de forma inconsciente, de situações que você passar. Então, após os partos, os cientistas foram monitorar esse processo, tanto o comportamento dos bebês quanto a liberação do cortisol. E os testes foram feitos os 6 dias de vida, aos 8 meses e aos 12 meses. A primeira descoberta foi no período de gestação das mulheres com depressão mais curto. Do grupo observado, as grávidas com depressão tiveram os filhos em média 8 dias antes das que não tinham a doença. Mas o que mais impressionou foi o efeito do sofrimento neonatal nos bebês. Então, o que a gente conclui? Que bebês mais sensíveis dentro desse processo. Então, os bebês de mães que tiveram depressão durante a gravidez se mostraram mais hiperativos, chorosos, produziram cortisol em circunstâncias que as demais crianças encaram de forma com normalidade. Essa diferença de comportamento foi verificada em até bebês com menos de 1 semana de vida. Em termos de comportamento, no 6º dia após o nascimento, os bebês com mães, né, tinham depressão e eram mais hiperativos e reativos a som, luz e frio. Era mais difícil consolá-los e acalmá-los. Aos 2 meses, os bebês tiveram as salivas coletadas para medir o nível de cortisol. Quando eles completaram 1 ano, tomaram a primeira vacina. Pesquisadores novamente coletaram a saliva para comparar com a amostra anterior. E descobriram que as crianças de mulheres que tiveram depressão neonatal liberaram muito mais cortisol que as demais após a vacina. Ou seja, esses bebês se estressaram muito mais que os outros diante da experiência da primeira injeção. Então, bebês nascidos de mães saudáveis
não revelaram mudança no cortisol que recebiam a injeção. Não era estressante para eles, mas os bebês nascidos de mães com depressão produziram cortisol ao tomar a injeção, o que demonstra que aquela situação era estressante para eles e não para os outros. O cortisol é um hormônio liberado em situações percebidas pelo corpo como de ameaça ou grande desconforto. Então, a liberação do cortisol em si não é ruim, porque ele é uma resposta do corpo ao estresse. Ele dá energia aos músculos e eleva a concentração do cérebro. Mas o resultado da pesquisa mostra que os bebês de mães que tiveram depressão na gravidez são particularmente sensíveis ao estresse. Uma situação que seria normal para os outros bebês pode ser difícil para esses bebês. Eles reagem ativando a resposta ao estresse. Aí vem a questão dos riscos de desenvolver problemas psicológicos. Compartilhe essa live, curte essa live porque é um assunto bem interessante. Risco de desenvolver problema psicológico, né? Segundo a pesquisa, os sinais de estresse presentes no sangue da gestante, como liberação do cortisol, cruzam a placenta, né? E passam para o sangue do bebê, influenciando no sistema da resposta da criança a situações desconfortáveis. Então o bebê identifica o ambiente de vida da mãe como estressante e organiza a sua própria resposta ao estresse com base nisso. Beleza e Charme, seja bem-vinda. O que preocupa a sensibilidade maior do estresse é o risco dessas crianças desenvolverem problemas psicológicos ou uma depressão no futuro. Então, eu falei que a mãe tem a depressão ou teve a depressão, vai influenciar nessa criança também, onde vai passar todo esse estado para essa criança. E ao lidar com problemas cotidianos ou situações de sofrimento, como perda de familiares, bullying, né, frustrações acadêmicas e profissionais, eles não vão ter mais dificuldade de lidar. Então, se você imagina a situação daqui a 10 anos, esses bebês, quando forem crianças ou adolescentes, podem ser mais sensíveis ao ambiente externo. E se alguma circunstância trágica ocorrer, eles vão se tornar alvo de bullying. Pode ser que sejam mais sensíveis a essas mudanças no ambiente e desenvolvam um problema de saúde. Aí você pergunta, o tratamento para isso? Então, de acordo, né, com essa pesquisa, pelo menos 1 em 10 mulheres grávidas sofrem de depressão. E afirma que a principal mensagem, né, dessa pesquisa que eu estou relatando aqui é que é importante, né, que essa gestante busque tratamento. Como eu falei no início da live, né, tinha uma paciente que ela veio por questões pessoais, só que a questão dela era lidar com o filho. E no processo de gestação, né, ela teve depressão. E ela mesma foi buscar isso, porque até então ninguém, o especialista, enfermeiros, sabia muito bem o que ela estava sentindo ali. Então ela mesma buscou e aí depois alguns comportamentos do filho, ela foi buscar ajuda. Então na época que ela foi atendida por mim, ela teve uma melhora e junto a isso ela também buscou ajuda para o filho. Então uma psicóloga foi atender o filho dela. Então é uma situação que realmente mexe com os dois, tanto com a mãe como o filho. Então, existe tabus sobre a depressão e uma romantização da gravidez que dificultam a procurar ajuda. Ou seja, o romantizar o romance, né, da gravidez da mulher grávida, a gente acha que só tem coisas positivas, de felicidade, às vezes aquela coisa das fotos, né?
Existe isso sim, mas existe esse outro lado dessa relação mãe e filho, e a sociedade, de forma geral, não é que não vê, né? Mas pode dar uma conotação diferente e a realidade de fato não ser mostrada. Então existe uma pressão da sociedade de que a gravidez deve ser um momento de felicidade, mas na realidade é que muitas gestantes estão deprimidas e acabam não buscando ajuda. Essa é que é a verdade. Então nessa live que eu estou trazendo para você, eu estou mostrando que a depressão deve ser reconhecida e tratada, e não apenas pelo bem da mãe, mas também pela saúde do bebê, para que ela se torne uma criança e um adulto mais saudável. Então, reconhecer isso, porém, com falta de estudos que apontam com maior segurança qual é o melhor tratamento contra a depressão durante a gestação. Então, algumas pesquisas indicam que antidepressivos podem alterar o comportamento dos bebês, né? E aí ressalta que é difícil também saber ao certo se o efeito é decorrente do remédio ou da depressão em si da mãe. Então, muitas das consequências inicialmente associadas ao antidepressivo são hoje explicadas pela depressão em si, ou pelo fato que algumas mulheres depressivas não fazem o pré-natal corretamente. Então, podem ser bebendo, ou fumando, tomando um medicamento vendidos, né, em farmácia sem prescrição médica, e destaca também a questão dos tratamentos não medicamentosos, também podem, né, dependendo do caso, ajudar o combate à depressão durante a gestação. Para casos mais graves, os antidepressivos são indicados, mas há tratamento psicológico e intervenções nutricionais que podem trazer benefício, como o suplemento de ômega 3. Eu acredito que muita gente já ouviu falar, né, do ômega 3. Então, isso é recomendado para as mulheres com depressão. E a decisão sobre o tratamento que deve ser informado, né, para a mãe e para o médico que cheguem, né, à alternativa considerada mais adequada. Então, é algo que deve ser conversado e até negociado em alguns casos. Mas se for grave, né, o antidepressivo é o mais indicado nessa história, tá? Vai ter a segunda parte dessa live. Eu acho muito importante e relevante esse tema. Como eu falei, existem muitas mães deprimidas. Por quê? Existe uma série de mudanças do próprio corpo dessa mulher. Existe o processo, né, que hoje em alguns casos, a situação como, no geral do mundo, existe um aumento da violência, né? A questão da televisão. Então, olha o quanto de medo é cultivado hoje, né? Pós-pandemia. Então, são uma série de eventos que contribuem para que essa mãe ela esteja mais depressiva. Então, diante disso, cuidado redobrado. Então, meu convite aqui, né, primeiramente, a consciência, trazer esse fato. Não existe um romance nessa questão, né, mãe e filho. Existem todos os ganhos, benefícios, né, desse processo de ser mãe, mas também, ao mesmo tempo, é acompanhado de muitas mudanças. Mudança como mulher, identidade, papel, dentro de um contexto, né, social, um contexto familiar, às vezes cobrança. Então, nesse sentido, é algo que há uma pressão em relação a essa mulher. Então, isso é preciso ser levantado também. Não existe só a parte boa,
né, existe essa parte de desafio. Não vou dizer de ruim, mas desafio, que é preciso saber lidar. E aí entra o profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, todo um tratamento para que de fato essa mãe seja acompanhada e esse filho também, para evitar comportamentos que não são saudáveis no futuro. Então, se essa mãe tem uma depressão, é algo que é para ser acompanhado ali mais próximo, né, ali de perto, em relação às consequências desse evento, né? E aí teve outro caso também, de uma paciente. Na época ela não estava grávida, mas eu soube depois que ficou grávida, e ela não chegou a ter uma depressão, mas tudo que aconteceu pós gravidez é algo que vai mexer, né, nesse processo aí de ser mãe desse filho aí, né? E algumas pessoas até falaram, indagaram se ela estava com depressão. Então é algo que mexe, tá? É algo que mexe e é preciso um apoio psicológico, todo esse processo aí para que tanto ela, a mãe e o filho não tenham consequências maiores. Tá? É possível cuidar, mediar, apoiar e realmente reverter e manter todo esse processo saudável. Então essa foi a live de hoje, né? Espero que tenha feito sentido para vocês, e compartilhe essa live, curte essa live. Toda segunda-feira eu trago assunto de ansiedade e depressão. Dia de quarta-feira eu trago filmes, né, para a gente trocar aprendizados. Esse filme da quarta-feira agora é um filme que eu, assim, bem interessante em termos psicológicos. O nome do filme é Confiar. Nesse filme eu vi o quanto a questão do confiar em várias vertentes, seja marido e mulher, seja relação mãe e filho, né, na amizade, o quanto pode influenciar toda uma estrutura e um processo sistêmico ali. Quarta-feira, esse filme, Confiar. E quinta-feira eu estou fazendo uma série de lives sobre o orgulho. O orgulho é a raiz de todo mal, tá? Fazendo uma série, né? Esteja presente, compartilhe. E se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, se inscreva também e faça parte, né? Crescer e contribuir. Como eu falei, quanto mais eu cresço, né, eu transbordo, né, e contribuo na vida do outro. Que isso você possa ser tomado também, para que você possa fazer com os seus, né? Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.